bem com você? Como você tem passado esses dias? Eu tirei alguns momentos para nós conversarmos um pouquinho a respeito da palavra de Deus, com relação a um assunto que é extremamente importante e que depende da nossa salvação. Vou te fazer uma pergunta: a salvação é pela fé ou pelas obras? Nós somos salvos porque nós somos bons? Ou nós temos que lutar para ser bons então para ser salvos? É um assunto bem complicado, bem complexo. E a palavra de Deus mesmo traz vários textos que, se você não ler com calma e com muita oração, nós ficamos confusos. Então vamos parar um pouquinho e vamos meditar um pouquinho, fazer uma oração? Querido Pai Celestial, venho na Tua presença neste momento para te agradecer, Senhor, por Teus cuidados, por Te protegendo cada um dos nossos amigos que estão assistindo este vídeo. E eu te peço agora, neste momento, Senhor, que o Senhor venha nos conceder o Teu Espírito. Abra o nosso entendimento, trabalhe nos nossos corações e nos dirija para Ti, em nome de Jesus. Amém. Agora que nós já fizemos a oração e pedimos iluminação da parte de Deus, olha só como essa questão é importante. Nós somos salvos pela fé e pela graça. Olha o versículo 28 do capítulo 13 de Romanos, que diz assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Tá bom? Olha só, como é um vídeo, você pode dar pausa. Dá pausa, abre sua Bíblia, confere direitinho se é isso mesmo que diz o texto na sua versão. Mas olha só, nós somos salvos, somos justificados pela fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Independente da lei, é que nós somos salvos. Combinado? O versículo 30 fala que é o mesmo Deus que vai justificar, seja judeu, seja não judeu. Aqui na minha versão fala circuncisos ou incircuncisos. Mas independente de ser judeu, independente de ser gentil como nós, é o mesmo Deus que vai justificar e é pela fé em Cristo Jesus. Então isso quer dizer que não precisamos obedecer à lei? Eles podem falar, mas Jonathan, você estudou com a gente aqui e falou que a lei precisa ser obedecida. A lei dos 10 mandamentos está em vigor. E agora? O versículo 31 explica. Não tem nenhum mal entendido, a Bíblia não se contradiz. É um assunto muito claro. O versículo 31 diz assim: anulamos então a lei pela fé? Será que podemos então anular a lei e ficar só com a fé? O apóstolo Paulo fala, não pode fazer isso, de maneira nenhuma. Ao contrário, nós confirmamos a lei. Peraí, sim, a salvação é pela fé, mas isso não quer dizer que a obediência à lei não nos compete, a gente não precisa obedecer. Pelo contrário, agora que nós somos justificados pela fé, é que nós precisamos obedecer. Existem duas coisas. A salvação, como nós já vimos, é pela fé. E a recompensa? Será que a recompensa também é pela fé? Você simplesmente acredita que você vai receber o céu, que você vai receber a vida imortal, que você vai receber todos os dons de Jesus? Não, a recompensa ela vem pelas obras. É isso que a Bíblia confirma. Se você volta, já que nós estamos em Romanos, volta um pouquinho. Romanos no capítulo 2, versículo 6 diz assim: Deus retribuirá, ou noutra versão fala, a recompensa, vai dar a recompensa a cada um conforme o seu procedimento, conforme as obras. A recompensa vem conforme as obras. São várias passagens, não vou ler todas, mas Apocalipse 22, versículo 12, Jesus confirma, o próprio Jesus confirma. Ele diz assim: eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo, para dar a cada um conforme as suas obras. Jesus está vindo, a gente sabe disso, falta bem pouco, e Ele está vindo para trazer a recompensa de cada um, seja boa ou seja ruim. Mas o fato é que a recompensa vem pelas obras, segundo a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: agora que nós somos justificados pela fé, será que anulamos a lei? Aí ele mesmo responde, ele fala, nunca, de maneira nenhuma. A lei ainda deve continuar a ser estabelecida. Está claro até aqui? Mas existe alguns textos, existe sim na palavra de Deus alguns textos, que se você tirar ele do contexto, vai te dar uma noção errada de tudo isso que nós já estudamos. Vai parecer que é um texto que está totalmente fora, dizendo exatamente o contrário do que nós já estudamos até agora. Então eu fiz questão de pegar esses versos que chegaram até mim e ler o contexto. E nós vamos procurar entender do que se trata, tá bom? Mas abram suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 20.
1 Coríntios, capítulo 9, no verso 20. Aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte: tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Então o que ele fala aqui? Olha, eu não estou debaixo da lei. Eu finjo que eu estou para poder ganhar os que estão debaixo da lei. Isso quer dizer então que o apóstolo Paulo está falando que a lei não precisa ser obedecida? Você concorda com isso? Mas olha só como um texto fora do contexto às vezes dá o sentido errado. Leia o próximo verso. O próximo verso fala assim: para os que estão sem lei, eu me tornei como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Você percebeu que mudança de um verso para o outro já mudou totalmente aqui? Um ele fala, não estou debaixo da lei. Aí depois o outro ele fala assim, eu estou debaixo da lei. Embora não esteja livre da lei de Deus. Então é muito simples e fácil de nós entendermos. O apóstolo Paulo é uma pessoa, ele era extremamente inteligente, muito profundo. Tanto que ele conseguia discutir com filósofos e de igual para igual, ele era muito inteligente. Às vezes, por esse fato de o apóstolo Paulo ter uma mente muito expandida, ser muito inteligente, muito capacitado, principalmente na teologia, às vezes ele forma uns argumentos que é preciso muita oração para nós entendermos. Mas no verso 20, a lei que ele está falando é a lei cerimonial, e ele está falando dos judeus, como nós vimos no início do verso. Ele fala assim, eu não estou debaixo da lei, eu não me importo com circuncisão, não me importo com esses procedimentos da lei cerimonial, mas às vezes eu faço como se me importasse para poder chegar próximo deles e poder conduzir eles a Jesus. Mas quando chega no próximo verso, ele fala, eu faço a mesma coisa com aqueles que não têm a lei. Eu finjo que não importo com a lei de Deus, mas quando eu chego do lado deles, eu mostro que eu estou debaixo da lei de Cristo, que eu não estou livre da lei de Cristo, que é a lei de Deus, a lei dos 10 mandamentos. Então ele deixa bem claro aqui, que ele respeita a lei de Deus, assim como nós já vimos em outros versos, lá em Romanos, que ele fala que a lei não pode ser anulada, tá bom? Então seria muito errado até da palavra de Deus, se num ponto ela falasse que não precisa guardar e no outro ela falasse que precisa. Traria confusão, e nosso Deus não é Deus de confusão, nosso Deus é Deus de ordem. Você concorda com isso? Nosso Deus é Deus de ordem. Mas ele esclarece mais ainda. No versículo 27 do mesmo capítulo, ele fala assim, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ele falou o seguinte, eu me esforço, às vezes eu me nego, eu me esmurro, em simbologia ele está falando aqui, não literalmente, mas para que eu possa fazer o correto, para que eu possa obedecer a lei de Deus, obedecer os princípios de Deus, para que dessa forma eu não venha pregar diversas pessoas e eu mesmo, infelizmente, me perder. Isso é uma questão muito importante. Quantas vezes ou quantas pessoas são pregadoras da palavra de Deus, mas desobedecem os preceitos da lei de Deus? Então, neste caso, segundo aqui o próprio apóstolo Paulo, eles estão reprovados, mesmo pregando a outros. Que isso não venha acontecer comigo nem com você. Ainda um outro verso, está em Romanos, livro que nós acabamos de sair, no capítulo 7, e aqui o verso 6. É citado o versículo 6 e 7. Quero destacar com vocês o seguinte, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito, e não segundo a velha forma da lei escrita, ou segundo o que era feito antigamente, ou segundo a lei do pecado, ok? Aí no versículo 7 fala assim, que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Não vou continuar lendo aqui. Olha só, mais uma vez o apóstolo Paulo entra aqui numa questão que é extremamente profunda.
ele começa a filosofar literalmente em cima do evangelho da palavra de Deus. Ele começa a falar sobre diversas leis. Ele fala a respeito da lei de Deus, ele fala a respeito da lei da carne, a lei do pecado. Sabe aquele desejo que você tem de fazer o que é errado? Aquele desejo que você quase não consegue se controlar, que você tem vontade de fazer realmente o que é errado, mesmo que você saiba que é errado. Então o apóstolo Paulo está falando disso aqui. Ele começa a falar, ó, a lei fala que eu não devo, por exemplo, cobiçar. E eu sei que é errado, mas eu cobiço. E agora? O que eu vou fazer? O problema está na lei? Porque, como fala o verso que nós acabamos de ler, ele fala, eu não conheceria o pecado se a lei não falasse não cobiçarás. Então o problema está na lei ou o problema está em mim? Ou numa outra lei que atua no meu corpo? Ele mesmo esclarece. Se você olhar o versículo 12, diz assim, de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo. Tem alguma coisa errada com a lei de Deus? Tem? Não, de forma alguma. Ele mesmo fala, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e é bom. Não tem nenhum problema com a lei de Deus. O problema está comigo, com o ser humano. E se você adiantar um pouquinho mais os versos, o ideal seria se você lesse todo o capítulo, tá bom? Se você tiver um tempinho, leia todo o capítulo, dá pausa no vídeo se for necessário, mas leia todo o capítulo e continue. O versículo 14 diz assim, sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Desde que nossos primeiros pais caíram, nós fomos vendidos ao pecado. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, que existe uma outra lei agindo no nosso corpo. A lei de Deus fala, não faça isso. A lei que existe no nosso corpo, que nós somos vendidos ao pecado, ela fala, faça porque é bom, você vai se divertir. Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo está falando, eu fui vendido ao pecado como escravo. Ele continua falando aqui, os próximos versos são extremamente importantes, mas vamos avançar um pouquinho mais para o versículo 21. Ele diz assim, assim como encontro essa lei que atua em mim, quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente. Tornei-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Perceberam como o apóstolo Paulo realmente estava filosofando aqui? Ele estava sendo extremamente profundo, explicando na prática como é para nós vencermos o pecado. Ele fala, tem uma lei dentro de mim. Essa lei é a lei do pecado, que quer me levar para fazer o mal. E agora na minha mente eu já entendo que eu preciso guardar a lei de Deus. E agora fica esse conflito dentro de mim. Eu quero fazer o bem, meu corpo quer fazer o mal. E agora? Aí o versículo 24, ele fala assim, miserável o homem que sou. Ele fala, nossa, eu sou miserável mesmo. Poxa, eu não consigo fazer a vontade de Deus. Você já chegou num ponto que você disse isso para você mesmo, ou disse para Deus? Poxa vida, eu sou um miserável mesmo. Eu quero obedecer a Deus e não consigo. Eu sei o que eu preciso fazer, mas às vezes eu sou fraco, eu não consigo fazer o que é correto. Aí na sequência ele fala assim, ó, quem vai me libertar do corpo sujeito a essa morte? Quem que vai me dar liberdade? Eu quero fazer o correto, mas eu não consigo. Quem que pode me libertar? Aí ele mesmo responde, ele fala assim, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Através de Jesus Cristo ele podia ser liberto. E se você olhar na sequência, ele fala de modo que com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus. Então olha só, ele não quis continuar escravo do pecado. Ele preferiu agora ser escravo da lei de Deus. E agora ele fala que com a carne, ele ainda, por natureza pecaminosa que nós temos ainda, e você sabe disso, nós temos a lei do pecado na nossa carne. Então por isso que nós precisamos estar sempre em vigilância, sempre cuidando para não fazer o que é errado. É natural para nós fazer o que é errado. Deus pode fazer isso por nós através de Jesus, nos ajudar a fazer o bem. Mas nós temos que querer e temos que estar sempre em vigilância. Por isso que o conselho da palavra de Deus é orar e vigiar. Mas não para aqui. Esse assunto aqui, ele é tão profundo que o apóstolo Paulo continua falando do mesmo assunto ainda no próximo capítulo. O versículo 2, ele diz assim, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então olha só, através de Jesus, o Espírito Santo atua no nosso coração
e nos liberta da lei do pecado. Sabe aquele desejo que você tem de fazer o que é errado? Sim, o Espírito Santo pode te libertar desse desejo, se você permitir que Jesus habite no seu coração. Ele pode libertar totalmente você. E ainda diz assim: porque aquilo que a lei for incapaz de fazer, a lei dos 10 mandamentos, ela não pode nos tornar bons, ela não pode nos justificar, mas ela pode mostrar alguém que pode, ou melhor, o próximo verso fala que alguém pôde fazer isso. Diz assim: foi incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Olha só, a maior evidência de que a lei de Deus continua para nós obedecermos ela é o fato de Jesus ter vindo. Se a lei de Deus pudesse ser anulada, ela simplesmente seria, mas não foi, porque ela não pode ser. E agora Jesus veio justamente para nos libertar da lei do pecado. E olha só, faz sentido isso para você? Se Jesus veio justamente para nos libertar da lei do pecado, de fazer o que é errado, de transgredir a lei de Deus, faz sentido que através de Jesus você possa fazer tudo o que é errado? Você possa desatender os princípios da lei de Deus? Não faz sentido isso para mim. Faz para você? Então, o próprio Jesus agora nos liberta do pecado. E olha só, o versículo 8 diz assim: quem é dominado pela carne, aquele que continua na lei do pecado, não pode agradar a Deus. Não vai agradar a Deus de forma alguma. E ainda o versículo 12 diz assim: portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, vocês vão viver. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tá, para que mais claro que isso? Nós não estamos em dívida com a carne, a gente não precisa obedecer à carne, não precisa transgredir a lei de Deus. Mas devemos viver de acordo com o Espírito e fazer morrer os atos da carne. E como que a gente sabe quais são os atos da carne? Está na lei de Deus. Aí o versículo 14 do capítulo 8 de Romanos fala: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Você é filho de Deus? Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, nos desvencilhar da lei do pecado, da lei da carne, e então sim podermos ser guiados pelo Espírito de Deus na lei que traz vida, na lei que traz liberdade, a lei de Jesus, a lei de Deus. Ok? Ainda um outro verso, são vários, a gente não consegue ler todos, mas 1 João 3, verso 4, 1 João, capítulo 3, no verso 4, aqui o apóstolo esclarece um pouquinho mais esse assunto, já para nós chegarmos ao final. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Você é um pecador? Eu sou um pecador? Nós somos pecadores, ok? Mas será que se nós continuarmos de maneira voluntária na prática do pecado, será que nós podemos ir para o céu? Será que Jesus pode nos aceitar lá no céu? Aqui, 1 João ainda, fala assim: meus filhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Não cometam pecado, não transgridam a lei. Mas, se alguém transgredir a lei, se alguém pecar, por enquanto nós temos ainda um advogado no céu, que é Jesus Cristo. Então não importa se até agora você cometeu vários equívocos, se você transgrediu a lei de Deus, isso não importa, porque Jesus pode te perdoar. Mas a gente não pode voluntariamente continuar no pecado. Nós não podemos continuar transgredindo a lei de Deus. E é isso que está falando todos esses versos. Mas vamos continuar. Então, todo aquele que pratica o pecado, 1 João capítulo 3, no verso 4, confira na sua Bíblia. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Jesus então se manifestou para tirar os nossos pecados, e em Jesus também não tem pecado. Se Jesus veio nos libertar do pecado, como que nós podemos continuar no pecado? Nós temos que nos libertar dele. Ainda diz assim, versículo 6:
todo aquele que nele permanece não está no pecado. E o pecado é, repito, transgressão da lei. Vamos tentar colocar no português mais claro para nós? Então, Jesus veio nos libertar da transgressão da lei para nós, que nós obedecêssemos. O versículo 6 fala assim: todo aquele que nele permanece não continua transgredindo a lei. Ou, como fala no verso, não continua no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu nem o conheceu. Olha como é profundo esse pensamento. Fala que se depois de você chegar ao conhecimento, continua na transgressão da lei, no pecado, quer dizer que você não conhece Jesus, não viu ele e nem o conheceu ainda. Você precisa conhecer Jesus. Isso é um texto muito forte, não é mesmo? Mas é a grande verdade que traz na palavra de Deus. E Jesus sabia. Deus sabia que nós passaríamos por esses momentos de dúvida com relação a esse assunto tão importante. Então olha só, o verso 7 fala assim: filhinhos, olha o amor aqui de Deus revelado a nós. Não deixe que ninguém os engane. Então fala assim, Jonathan, e fala cada um dos nossos nomes, fala assim: não deixe que ninguém engane você. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, assim como Jesus foi justo. Aquele que pratica o pecado, aquele que transgride a lei, é do diabo. Você viu? Extremamente forte o texto. Ele fala assim: porque o diabo vem pecando desde o princípio. Foi ele que transgrediu a lei de Deus no céu. É ele que nos incentiva a transgredir a lei. Então, se nós continuamos transgredindo a lei, nós somos do diabo e não de Deus. Para isso, repete, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Tudo aquilo que Satanás inventou, que é desobediência à lei de Deus, tentar colocar o ser humano, achar que é mais importante que Deus, mais sábio que Deus. Então Jesus veio mostrar que nada disso era real, que isso tudo é ilusão de Satanás. Aí o versículo 9 fala que aqueles que são nascidos de Deus não continuam na prática do pecado, não continuam na prática da transgressão da lei. Aí o versículo 10, para fechar, diz assim: desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus. Quem não pratica a justiça não procede de Deus. Aqueles que não são justos com relação à lei de Deus, ou mesmo todos os princípios da lei de Deus, estou falando da Bíblia inteira, não somente da lei de Deus. Mas aqueles que não são justos na prática do que Deus pede, eles não são filhos de Deus. Olha só, não procede de Deus, tampouco ama seu irmão. Porque a lei de Deus, além de tratar do amor a Deus, ela fala também do amor ao próximo. Você viu como esse assunto é extremamente importante? Aqui depende se nós somos filhos de Deus ou não, se nós estamos buscando familiaridade com Deus ou não. Deus é contra essa lei? Será que Deus desobedece os princípios dessa lei? Ou ele é obediente a essa lei também? Essa lei é o próprio caráter de Deus, é quem ele é. E se nós queremos familiaridade com ele, então nós temos que procurar ser mais próximos dele nessa questão aqui, obedecendo também a lei de Deus. E olha só, para os filhos de Israel, assim que Deus chamou eles, ele colocou a lei dos 10 mandamentos escrita em tábua de pedra. Mas se você quiser ler Hebreus capítulo 8, versículo 10, leia lá, Hebreus capítulo 8, versículo 10, fala que o desejo de Deus é escrever essa lei não mais numa pedra fora de nós, mas é escrever no nosso coração, ou, trazendo em português, claro, escrever na nossa mente, para que você possa aplicar no viver diário. Então, essa lei, muito pelo contrário de ter sido destruída, Deus quer escrevê-la no seu coração e no meu coração. Apocalipse 14, verso 12, falando a respeito dos salvos, diz que eles têm a fé de Jesus, eles são fiéis a Jesus. Lembra que a salvação é pela fé? Mas eles também guardam os mandamentos de Deus, eles são obedientes à lei de Deus. Você quer estar entre os salvos? Você quer ser considerado um filho de Deus? Então nós precisamos entender e aceitar essa questão da qual depende a minha salvação e a sua. E o meu desejo, minha oração para todos vocês que estão assistindo esse vídeo é que vocês possam aplicar isso no viver diário. Meditem esses versos que eu citei, leia com calma no coração, que eu tenho certeza que Deus vai te conduzir por toda a verdade conforme Ele prometeu. Que Deus te abençoe para isso. Amém.